Nossa proposta nesta tarde é tratar sobre o Simples Nacional. Quando sai do Simples, o que acontece? Nós vamos ter que entregar as outras obrigações acessórias de outros regimes, né? De lucro real, de lucro presumido. E hoje nós vamos abordar isso. Só que eu vou me restringir a duas obrigações: ECD e a ECF. No artigo 28 da Lei Complementar 123, nós temos as hipóteses de exclusão. Então, no artigo 28, eu vou abrir aqui para vocês. Artigo 28 da Lei Complementar 123, nós temos ali: a exclusão do simples será feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes. A exclusão de ofício será quando? Aí tem essas situações. Também temos as demais, né, por situações. A exclusão mediante comunicação, que é por opção, obrigatoriamente. Vocês estão observando que eu não estou adentrando nos artigos, não estou fazendo a leitura completa dos artigos. Eu só quero deixar registrado aonde eu encontro isso na Lei Complementar 123. A partir do artigo 28, você tem a orientação sobre a exclusão do simples. Então você tem a exclusão de ofício, que é quando o fisco te exclui. Inclusive, é dado poder ao Estado e município também excluir uma empresa do simples. E nós temos a exclusão por opção do contribuinte, não gostei, quero sair. E a exclusão por situação impeditiva, tá? São essas três hipóteses aí. Agora eu volto aqui para mim, para a gente poder continuar conversando a respeito disso. Então, quando você pede uma exclusão por opção, se você pedir a exclusão por opção em janeiro, vai surtir efeito ainda no mês de janeiro. Você pode pedir a exclusão por opção até o último dia útil de janeiro. Vai retroagir a 1º de janeiro e aí você vai ter os efeitos da exclusão no mesmo ano. Agora, se você pedir a exclusão por opção a partir de fevereiro, só vai surtir efeito só no próximo ano. Por exemplo, nós estamos hoje em junho de 2020. Se eu pedir a exclusão agora, só vai ter efeitos em janeiro de 2021, por opção. Agora, se for uma situação impeditiva, pode ter efeito dentro desse mesmo ano ou a partir do próximo ano, dependendo do motivo da exclusão. Rômulo, aonde eu encontro mesmo as opções, as hipóteses de exclusão? Nós acabamos de passar. Artigo 28, 29, 30 da Lei Complementar 123 de 2006. No artigo 30 ele fala situações de exclusão obrigatória. Exemplo, excesso de faturamento, que pode acontecer no mesmo ano ou a partir do próximo ano, depende se passar os 20% ou não. As situações de atividade impeditiva, né? São várias situações. Atividade impeditiva, a partir do mês seguinte você está fora do simples. E aí requer um comportamento diferente da ECD e da ECF. Por que, que eu estou exemplificando? Por que, que eu estou falando para você sobre as hipóteses de exclusão? Justamente porque a ECD e a ECF vai se comportar de maneira diferente. Se a tua exclusão surtir efeito em janeiro, você tem que fazer o preenchimento de uma maneira. Se você fizer utilização de alguma situação impeditiva ou de ofício que surte efeito às vezes no decorrer do ano, a ECD e a ECF se comportam diferente, tá? No que se refere à exclusão, então nós temos as hipóteses por opção, exclusão de ofício, que é quando o fisco exclui, ou exclusão obrigatória. A exclusão por opção, pelo fisco, né, de ofício, ou a obrigatória, pode surtir efeito no mesmo ano, no ano seguinte, ou no mesmo ano, com exceção de opção aí, que só vai surtir efeito em janeiro do próximo ano. A ECD e a ECF vai ter comportamento específico. E é a partir disso que eu quero adentrar com você agora, tá? Vamos criar um cenário assim, ó. Vamos criar um cenário que uma empresa saiu do Simples ano passado, tá? Vamos criar uma situação de 2019. Então a empresa ficou no Simples de 1º de janeiro a 30 de maio, a 31 de maio, tá? Guarde bem isso, 1º de janeiro a 31 de maio. Então deixa eu colocar aqui, ó, 1º de janeiro a 31 de maio, e isso em 2019, tá, gente? Em 2019. Nós vamos entregar o que? A empresa esteve no Simples Nacional
a empresa esteve no Simples Nacional, e aí de 1º de junho de 2019 a 31 de dezembro de 2019, a empresa esteve no, vamos supor, no lucro real. Pronto. O que nós temos aqui nessa situação? No primeiro cenário, eu vou ter que entregar a DFIS. No segundo cenário, eu vou ter que entregar a ECD e ECF. É isso que eu queria continuar aqui com você, essa mesma situação. Ok? Entendemos? Como temos aí duas situações, duas particularidades, então é isso que nós devemos aí ter atenção. Duas obrigações distintas. Duas obrigações distintas. Aí que nós devemos ficar atento, tá? Vamos agora ver o que acontece no preenchimento de ECD e de ECF para essa empresa. Eu já vou aproveitar aqui a tela, já vou adentrar aqui, ó, na ECD. Me deixe continuar aqui na ECD agora, para que você consiga visualizar o que nós temos dentro da ECD de preenchimento particular para essa situação. Essa empresa vai começar a ECF a partir de quando? A partir de 1º de junho de 2019. Vamos lá. Vamos aqui construir agora, ó. Escrituração contábil, criar. Vou colocar assim, empresa simples até maio de 2019. Só para a gente criar o raciocínio aqui. Vou colocar um CNPJ qualquer. Beleza. Vou fazer um preenchimento aqui bem básico para que a gente não fique preso em cadastro, tá? Então, estou colocando informações ali bem básicas. Aqui já tem a primeira armadilha. Data inicial. Vou colocar lá, 1º de junho de 2019. Eu já sinalizei aqui que essa empresa já tem uma data diferente. Rômulo, mas eu não poderia colocar essa ECD 1º de janeiro de 2019? Não vai ser legal. Não vai ser legal. É melhor você deixar para colocar a partir do período de obrigatoriedade. Porque você estava no Simples e você não tinha obrigatoriedade de ECD. Então, nesse caso aqui, você faz o preenchimento desta forma. 1º de junho de 2019, que é o período de ECD para essa empresa, e a data final coloca 31 de dezembro de 2019. Então, você já está deixando bem claro aqui para a Receita que de 1º de junho de 2019 a 31 de dezembro é o período abrangido pela tua ECD. Eu quero que você enxergue lá dentro comigo os cuidados que eu tenho que ter com o preenchimento dessa ECD, porque isso vai impactar diretamente lá na ECF, tá? Vamos colocar aqui, ó, livro diário sem escrituração resumida, finalidade original, número de ordem 3, natureza do livro, eu vou colocar aqui, ó, diário geral, início de período. Aqui nós temos um certo cuidado, tá? Nós temos aqui o 0, que é para a descrição normal, início no 1º dia do ano ou do mês. Início, número 1, abertura. Número 2, resultante de cisão, fusão ou remanescente de cisão ou realizou incorporação, no caso de uma incorporadora. Não é o caso. Número 3, início de obrigatoriedade da entrega de ECD no curso do ano calendário. Esse é o mais apropriado aqui para essa situação. Rômulo, mas você acha que eu não deveria, de repente, colocar uma particularidade ali de abertura ou normal? Não vai ser normal. Por que não vai ser normal? Porque não é desde o 1º dia do ano, ou necessariamente desde o 1º dia do mês, naquela ocasião ali sim. Correto é o número 3, início da obrigatoriedade de entrega de ECD, tá? Nesse caso aqui, para uma empresa que saiu do Simples, por exemplo. Ok? Situação especial eu vou deixar em branco, que não tem nenhuma situação de extinção, fusão, cisão, incorporação, não tem nada. Tipo de ECD, vamos colocar não participante de SCP, vou dizer que não é de grande porte
e vou dizer que não houve mudança de plano de contas. Pode ser que haja mudança de plano de contas, isso é muito bem lembrado, tá? Modalidades da ECD, escrituração centralizada. Criei a escrituração. Vamos ver o que acontece agora com o programa. Propositalmente, eu vou mandar validar esse arquivo aqui para a gente ver como o arquivo se comporta. Vamos lá. Claro que vai apresentar erros, eu não preenchi nada, né? Isso é óbvio. Mas eu quero fazer um comparativo dos erros com e sem aquela informação correta lá no bloco 0. Então deixa eu selecionar isso aqui. Vou capturar aqui a tela para a gente poder usar isso aqui, tá? Eu vou fazer o uso disso lá no Word. Aqui. Prontinho, ó. Esses são os erros que foram apresentados, assim como as advertências, quando eu coloquei o período de 1º de junho a 31 de dezembro. Me gerou essas situações aqui. Agora, o que eu preciso ficar atento? Ao preenchimento dentro da ECD, e aí eu mando validar de novo para ver o que vai acontecer. Então aqui, ó, nessa situação, dentro da escrituração, vamos aqui, identificação da pessoa jurídica, escrituração contábil. Aqui você já tem que tomar muito cuidado, ó. No J005, que é o registro das demonstrações contábeis, eu vou errar de propósito aqui e a gente vai ver como o programa se comporta. Diga-se de passagem, o programa não vai ter nenhuma validação nesse erro que eu vou apresentar aqui agora. Vamos lá, ó. Data inicial, 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Eu vou dizer que é da própria empresa e vou colocar aqui, ó, demonstrações ano calendário 2019. Gente, já está errado aqui, ó. Eu estou dizendo que é de 1º de janeiro. Olha aqui a data do arquivo, 1º de junho. Já está errado, já está errado. Mas eu vou mandar salvar. O programa ele vai me apresentar erros, não dessa data. Vamos ver o que acontece lá então. Vamos fazer um passo a passo. Vamos mandar validar aqui, ó. Ele vai me dar erro dizendo que está faltando balanço e DRE. Mas ele não vai falar nada de data. Olha os erros que ele vai me apresentar aqui agora. Deixa eu colocar aqui e fazer esse comparativo com aqueles erros que a gente já apontou lá, tá bom? Vamos aqui, ó. Então, o que aconteceu aqui agora? Vamos lá. Campo obrigatório não preenchido. Tinha 2 erros e continuou com os mesmos 2. Registro obrigatório não encontrado. 4, continua 4. Quais foram os erros novos? Foram esses 2 aqui, ó. Não existe nenhuma conta com nível de aglutinação igual a 1, que é lá para balanço e DRE. Não existe, né? No J150, não, e nem no J100. Não está, ele está apresentando esse erro, mas não é por causa daquela data. E o novo erro que ele apontou aqui é esse aqui, ó. Deve existir pelo menos um J100 e um J150 para cada J005. Ou seja, em nenhum momento o programa da ECD me apontou erro por causa disso aqui, desse equívoco meu aqui, tá? Realmente, o programa não vai fazer a validação aqui, mas quando eu for no I-150, o programa vai fazer validações aqui nos saldos periódicos, ó. Aqui sim ele vai me apontar um erro, eu vou colocar lá. 1º de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2019. Ele está me apontando o erro, porque aqui o programa imediatamente vai exigir que seja a partir de 1º de junho, senão o programa aqui já vai me dar erro, tá? É normal, sim, esse erro é normal, porque no I-150 eu vou colocar os saldos periódicos mês a mês do período abrangido pela ECD. Se eu coloquei uma ECD de 1º de junho a 31 de dezembro, os saldos periódicos mensais tem que ser a partir de 1º de junho, 1º de 6 de 2019 a 30 de 6 de 2019. Esse teria que ser o primeiro. E claro, sem dúvidas, os lançamentos contábeis também devem ser desta maneira. Então vocês observaram junto comigo que o programa não fez nenhuma validação em relação ao J005. Ele fez validações em relação a essa data lá no I-150. Porque a partir do momento que eu coloquei o I-150 para trabalhar,
é que os outros erros vão começar a surgir. Então, quando eu coloquei aqui 1º de junho a 30 de junho, eu vou ter que ter o que? Inevitavelmente, os saldos aqui no I-155, eu vou ter que ter os lançamentos contábeis desse período, eu vou ter que ter, inevitavelmente, os saldos das contas de resultado no I-350 desse período, ou do período de encerramento do exercício. Outro cuidado que eu tenho que ter aqui também é de uma empresa que, porventura, saiu do Simples. Entendam bem agora a segunda situação que eu vou colocar. Eu vou deixar esse arquivo aqui em stand-by. Nós havíamos simulado uma situação assim, de uma empresa que saiu do Simples no decorrer do ano, tá aqui, saiu, ela ficou no Simples até maio e a partir de junho foi para o lucro real. Ou o lucro presumido, que seja, tá? Isso não vai mudar o meu exemplo. O que acontece aqui agora é que nós podemos ter uma situação assim, ó. Eu vou colocar uma situação de uma empresa, vamos aqui, ó. Eu vou colocar a situação de uma empresa que era Simples Nacional em 2018. Em 2019 foi para o lucro real ou presumido. Pronto. Coloquei essa situação. Então a empresa foi o ano inteiro no Simples e o outro ano inteiro no lucro real ou lucro presumido. Como o programa da ECD vai se comportar, gente? Vamos lá. Deixa eu criar aqui uma nova empresa, então, para dizer que ela saiu. Eu vou colocar assim, ó, real ou presumido o ano todo. Ano anterior, Simples Nacional. Só para a gente saber do que a gente está tratando aqui. Vou colocar um CNPJ qualquer aqui, só para progredir na explicação. Vou dizer que não tem NIR, que senão vai influenciar aqui agora. Data inicial, 1º de janeiro de 2019. Está certíssimo. Data final, 31 de dezembro de 2019. Forma de ECD, vou dizer que é livro diário sem auxiliares. Finalidade original, número de ordem, eu vou colocar 3, porque mesmo que no impresso fosse o 2, aqui tem que ser o próximo, né? A sequência, número 3. Natureza do livro, vou colocar diário geral. Início do período, aqui eu tenho que trocar uma outra ideia com você. Nós temos essas 4 opções aqui, mais uma vez. Essa empresa esteve no lucro real ou no presumido o ano de 2019 todo. Só que em 2018 essa empresa foi simples. Como proceder nesse caso? Por quê? Se eu colocar 0, o programa, ele naturalmente, ele vai me pedir informações da ECD anterior. É isso mesmo, porque a partir desse ano de 2020, nós agora fazemos a recuperação da ECD anterior. Mas se você colocar início de obrigatoriedade de ECD, ele não vai dar isso. Vamos colocar aqui, ó, normal, que é o correto. Esse é o correto, tá? Esse é o correto. Tipo da ECD, não participante de SCP, não é de grande porte, não teve mudança de plano de contas, escrituração centralizada. Vou criar essa escrituração e vou mandar validar. Eu vou mandar validar só para ver como o programa se comporta nessa situação aqui, ó. O que o programa apontou? Deixa eu ver se ele trouxe aqui alguma coisa, não trouxe para eu comparar. Muito bem. Melhor ainda. Então vamos aqui, ó. O programa ele já me deu a advertência aqui, ó. Não houve recuperação da ECD anterior. Então deixa eu tirar um print disso aqui para nós, a gente comentar a respeito disso aqui. Vou deixar assim, ó. Pronto. Gente, quando a gente estava naquela situação onde a gente assinalou número 4, ele não me deu a advertência de ECD anterior, como você pode ver. Mas a partir do momento que eu assinalei 0, normal, desde o primeiro dia do ano, sem particularidades, o programa me dá uma advertência. Não houve recuperação da ECD anterior. Leia essa advertência aqui. Pois bem, isso aqui só evidencia que a advertência é compatível nesse caso, tá? Nesse caso aqui a advertência é compatível. É muito comum as pessoas me procurarem com problemas na advertência. Rômulo,
tá me dando essa advertência aqui. Agora deixa eu fazer uma brincadeira, eu já fiz até em outras oportunidades, volto a brincar hoje. É, muitos dos nossos colegas a nível de Brasil tentam entregar os arquivos de ECD, ECF com muita exatidão, inclusive tirando todas as advertências. Só que acredite, tem casos que as advertências é, tem que existir, tem que existir. É compatível com aquela empresa ter aquela advertência. Vamos supor que você faça aí, você tenha dois clientes, empresa A e empresa B. Muitas vezes, para o que a empresa A vive, tem que ter aquela advertência, mas a empresa B não. Para o que aquela empresa B vive, muitas vezes não é para ter nenhuma advertência. Nesse caso que eu estou colocando para vocês aí, uma empresa que esteve no Simples em 2018, no ano de 2019 ela foi para o lucro real. Quando você assinar lá zero, você está dizendo que é desde o primeiro dia do ano. Está certo. Só que ele vai me dar advertência. Olha, não houve recuperação de excedente anterior. Perfeito. É para ficar essa advertência. Rômulo, mas eu queria tirar essa advertência. Como? Só se você entregar uma ECD em atraso para recuperar essa ECD aqui. Não vem ao caso. E tem mais, recuperar a ECD do ano anterior é uma série de compatibilidade que tem que existir. Às vezes você vai entregar uma ECD de alguma empresa, tá? Que tenha ECD, só que muitas vezes não é compatível a forma de escrituração. E aí, quando você vai tentar recuperar, não é compatível. Então, a advertência de, olha, não foi recuperada a ECD anterior, é normal em alguns tipos de empresa. Então, não se assuste se você tiver essa advertência. Nesse caso que eu coloquei agora, eu vou até de novo lá no arquivo da ECD, tá? Aqui, ó. Não houve recuperação da ECD anterior. Verifique se está correto. Não é para ter medo. Não tem nada de errado nisso, tá? Tá no padrão. Tá no padrão. É possível acontecer isso. Nesse caso, sim, é padrão, tá? Então, eu coloquei para vocês as duas situações. Empresas que saíram do Simples no decorrer do ano, que a gente vai assinalar a opção 4, para que o programa da ECD entenda que o arquivo é daquela data até dezembro e não a partir de 1º de janeiro, tá? A partir daquela data dos efeitos da exclusão. E eu fiz uma demonstração para você também de uma situação de uma empresa que saiu do Simples na virada do ano. Nós percebemos que a ECD é normal. E aí você deve colocar zero para gerar advertência da falta de ECD. É normal, conviva com essa advertência. Beleza? Agora eu vou mostrar dentro da ECF esses mesmos dois casos para ver como o programa se comporta, tá? Então vamos aqui, ó. Deixa eu abrir a ECF. Estou abrindo uma ECF aqui agora, estou criando o arquivo de uma empresa sem nenhuma particularidade, sem nenhum critério. Então deixa eu colocar aqui, ó, um CNPJ qualquer, só para a gente ilustrar aqui, ó. Então eu vou colocar assim, ó. Saiu do Simples em 30/5/2019. Aqui você já tem que fazer a informação, ó, indicador do início do período abrangido pela ECF. Aqui você já vai fazer essa informação, tá? Vamos aqui, ó. Início de obrigatoriedade no curso do ano calendário. Exemplo, exclusão do Simples ou desenquadramento como imune ou isento. Gente, neste momento você tem que tomar muito cuidado aqui. Porque se você coloca regular, não é o caso dela. Porque ela vai começar a ECF a partir de 1º de junho. Por isso que eu disse para vocês que a tua ECD tem que ser idêntica. Se você fizer uma ECF, tá? Colocando data 1º de junho, então deixa eu colocar aqui, ó. Essa aqui, deixa eu colocar que é início da obrigatoriedade em 1º de 6/2019. Se você fizer uma ECD dizendo que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, você não vai conseguir recuperar dentro da ECF. Tem que ser o mesmo período abrangido pela ECF para você conseguir recuperar. Então, essa tua ECD tem que ser idêntica. Se você saiu do Simples em junho, você tem que fazer a tua ECD 1º de junho a 31 de dezembro para que a tua ECF seja de 1º de junho
a 31 de dezembro também. Então eu estou aqui ilustrando nesse caso a situação dessa primeira empresa aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Dessa primeira empresa aqui. Eu estou ilustrando essa situação, 1º de junho a 31 de dezembro. Então, dentro da minha ECF, eu vou dizer que o indicador do início do período é número 4 para dizer que a obrigatoriedade se iniciou no meio do ano, tá? Em qualquer momento do ano diferente de 1º de janeiro. Eu coloquei 1º de junho e o programa habilitou automaticamente 31 de dezembro. Romulo, vou piorar mais um pouco. Vamos supor que essa empresa foi extinta. Vamos supor que essa empresa foi extinta ainda em 2019. Vamos supor que ela foi extinta no dia 30 de novembro. É só você colocar aqui, ó, indicador de situação especial e outros eventos. Vou colocar aqui, ó. Poxa, mas tem uma inclusão no Simples. Espera aí, Romulo, agora eu fiquei confuso. Essa inclusão no Simples é quando você, por processo administrativo, retorna para o Simples no decorrer do ano. Porque a opção pelo Simples é só em janeiro e sorte é feito a partir de janeiro mesmo. Mas pode acontecer de você ter um processo administrativo ou uma demanda judicial que te permita voltar no decorrer do ano. É nessas situações que você vai colocar aqui, tá? Inclusão no Simples, para dizer que a tua ECF se interrompeu antes de 31 de dezembro. Mas vamos dizer que ela foi extinta antes de 31 de dezembro. Então ela foi extinta lá, ó, data da situação, 30 de novembro de 2019. O que eu estou dizendo aqui, gente? Que a minha ECF é de 1º de junho a 30 de novembro de 2019. Vou deixar assim, propositalmente, tá? Se bem que vai ficar diferente da minha ECD do meu exemplo anterior. Então eu vou deixar aqui agora, eu vou deixar normal para que fique 31 de dezembro. Próximo. Vou criar aqui que é uma lucro real, sem segredo, sem maldade, sem malícia. Vou dizer que é uma PJ em geral, apuração trimestral. Não vou parametrizar nada especificamente. Vamos ver o que acontece quando você assinala número 4, para dizer que é o primeiro ano. Vamos ver como é que o programa se comporta. Ele já está pedindo para recuperar a ECD, isso eu não vou fazer agora. Eu vou validar essa ECF para ver os erros que vão apontar. Bem rápida essa validação aqui, porque esse arquivo tá bem leve, então é rápida. Pois bem, eu vou destacar aqui agora os erros que foram apontados nessa ECF, para a gente fazer o comparativo também daqui a pouco, tá? Vamos lá, eu vou deixar aqui. Só que antes de continuar, eu vou só voltar no programa da ECF para a gente ver o que o programa muda lá dentro, tá? Eu já vou comentar esses erros aqui, e aí nós já vamos fazer esse comentário aqui. Opa, desculpa. ECF aqui. Então o programa apresentou esses erros, eu já vou explicar para você daqui a pouco, tá bom? Eu vou só passar pelo programa aqui rapidamente, para eu te mostrar como é que o programa se comporta quando você coloca um período diferente lá de data inicial. Eu disse que é 1º de junho em diante. O que o programa vai fazer? Observe que ele está começando esse meu arquivo a partir do 2º trimestre. Ele não tem o 1º trimestre. Normal. Porque eu disse lá no bloco 0, no cadastro, que eu estou começando inevitavelmente, sem ali o 1º trimestre, né? Eu estou dizendo que essa minha ECF está aqui, ó, é de 1º de junho a 31 de dezembro. Então está no padrão, é esse mesmo aí o conceito que nós podemos utilizar para essa ECF, tá? Então realmente não tem o 1º trimestre, é o padrão, o arquivo ser diferenciado. Quando eu der o comando de recuperar a ECD, gente, deixa eu mostrar aqui. Nesse momento aqui, ó, vai ter que aparecer o quê? A minha ECD lá, olha lá a minha ECD, ó. 1º de junho a 31 de dezembro. Rômulo, por que apareceu ela aqui? Porque é a compatível para ser recuperada. Mas eu não vou conseguir recuperar aqui porque ela está o quê? Em edição e não foi assinada ainda. Se ela tivesse assinada, aquela minha ECD, eu já conseguiria recuperar aqui. Inclusive eu deixo mais essa dica. Sempre antes de você fazer a transmissão da ECD,
recupere na ECF. Assine a ECD, recupere na ECF e faça os testes, tá? Observe que ela está aparecendo aqui para mim já. Por quê? Porque é o mesmo período de apuração, o mesmo CNPJ, é compatível, só não está assinada. Se tivesse assinada, eu já poderia selecionar e recuperar essa ECD aqui, tá? Não aconteceu isso, inevitavelmente, porque nós temos justamente essa particularidade aqui, de não estar assinada. Perfeito? A partir do momento que você fez a ECD, 1º de junho a 31 de dezembro, ECF, né, 1º de junho a 31 de dezembro, já vai nascer essa compatibilidade automaticamente, tá? Voltando aqui aos erros, então, eu propositalmente coloquei esses erros aqui porque agora eu vou colocar uma ECF de 1º de janeiro a 31 de dezembro para ver os erros que vão apontar básicos e a gente comparar. Então agora vamos gerar uma ECF com essas informações aqui, para dizer que ela foi em 2019 real ou presumido o ano todo, para ver os erros que o programa vai apresentar, tá? Então vamos aqui dentro da ECF, vou criar uma nova escrituração, vou utilizar um outro CNPJ para testar aqui, ó, teste lucro real o ano todo. Pronto. Data inicial, 1º de janeiro de 2019. Então, estou dizendo que é regular, início no primeiro dia do ano. Não vou dizer que é abertura, porque não aconteceu, não é resultante de uma reorganização societária. E nesse caso, como ele esteve o ano de 2019 todo como lucro real ou presumido, eu vou deixar o 0, né? Porque o 4 seria se saísse do simples no decorrer do ano. Então, vou colocar aqui regular e vou para o próximo. Vou dizer que foi lucro real o ano todo, lucro real trimestral, PJ em geral, sem particularidades. Não vou colocar nenhuma particularidade aqui, que não é o nosso foco. Vamos adentrar então na escrituração. Entrando aqui, eu já vou mandar fazer a validação para a gente ver como o programa se comporta. O que ele vai trazer de advertências ou erros que o outro arquivo não trouxe. Beleza. Vamos então aqui agora fazer Vamos buscar esse arquivo, vamos comparar com aquela outra relação de erros que nós tivemos aqui, né? Vamos aqui então, ó. Vamos lá. Nós tínhamos 27 erros, passaram para 31. Advertência, nós tínhamos 9, passou para 13. Bom, a primeira diferença, gente, é esses de cadastros aqui que são básicos assim, eu não vou fazer tanta informação, tá? Eu quero que você, de cadastro, essas coisas assim, eu não quero falar muito disso, que é muito básico. Eu quero entender as mudanças gritantes, de colocar, né, desde o começo do ano, desde o decorrer do ano, o que acontece com o programa aqui quando ele me gera esses conflitos. Sem adentrar nos erros, nós percebemos assim, grosseiramente, aumentou ali o número de, né, por registro obrigatório, não preenchido, o correio eletrônico padrão, a ECD recuperada não compreende todo o período, isso também é inevitável. Não houve recuperação de ECD, até porque eu não fiz isso em nenhuma das duas. O campo obrigatório não foi preenchido, no caso de imunes isentos, não é o nosso caso. Total de advertência, nós percebemos uma mudança gritante aí, ó. No primeiro arquivo, nesse aqui de cima, nós não temos uma advertência que aqui embaixo aparece, ó. Não foi recuperada a ECF anterior. Caso haja ECF transmitida relativa ao período anterior, com forma de tributação pelo lucro real, a recuperação será exigida no momento da transmissão. Esse é o erro que apareceria para nós. Então, gente, nós percebemos que quando você assinala uma ECF de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ele já vai dar a advertência que não tem ECF anterior. Quando você diz que é do decorrer do ano até 31 de dezembro, você não vai ter essa informação na advertência. O correto preenchimento para uma empresa que sai do Simples no decorrer do ano é colocar o número 4.
né? Início de obrigatoriedade no decorrer do ano calendário. Porém, quando a empresa diz que ela começou desde o primeiro dia do ano, ela está dizendo que saiu do simples na virada do ano. Então você pode perceber que são pequenas armadilhas que vai te fazer um arquivo harmonioso ou de repente um arquivo com algumas armadilhas. A ECD é o ponto de partida. Antes de falar da ECF, o ponto de partida é na ECD. Então, recapitulando, se essa empresa foi excluída do Simples na virada do ano, ou seja, a partir de 1º de janeiro ela está no real ou no presumido, a tua ECD vai ser de 1º de janeiro a 31 de dezembro. A tua ECF vai ser 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ambas as declarações vão apresentar advertências. Conviva com as advertências. Se livre disso, se livre desse toque. Agora, se a tua empresa foi excluída do Simples no decorrer do ano, por exemplo, uma atividade impeditiva, qualquer coisa nesse sentido, aí a partir do mês seguinte você está fora. A tua ECD vai ser a partir dos efeitos da exclusão. No nosso exemplo, eu ilustrei junho, né? Vai ser do mês inicial dos efeitos de exclusão até 31 de dezembro. E a tua ECF vai surtir também o mesmo efeito e vai ser o mesmo período, do mês de início de exclusão até 31 de dezembro. Esse é o procedimento padrão. Eu não posso encerrar esse nosso encontro sem fazer um comentário muito interessante. Eu gosto de fazer esse comentário, se torna particularidade, apesar de ser um pouco mais voltado para a legislação tributária, de uma empresa lucro real. Quando você migra para o lucro real, inclusive saindo de uma empresa do Simples. Eu estou abrindo uma ECF aqui agora, vou mostrar para você aqui agora. Nós temos aqui uma empresa que saiu do lucro real, uma empresa que saiu do Simples e foi para o lucro real. Uma coisa muito interessante de ser colocada em consideração todas as vezes, eu gosto de falar, é da Lei 10.833. Deixa eu abrir aqui, ó, Lei 10.833, Planalto, o artigo 12, parágrafo 5º, tá? Ele fala sobre o crédito de estoque de abertura. Eu gosto muito de falar disso, gente. Lei 10.833 de 2003, artigo 12, parágrafo 5º, ele fala: as pessoas jurídicas tributadas no presumido optante pelo simples, que passaram a ser tributadas com base no lucro real, na hipótese de ir para a não cumulatividade no lucro real, terá direito ao crédito presumido sobre o estoque de abertura. Então, gente, uma empresa que está saindo do simples e de repente está indo para o lucro real, ela vai ter um crédito sobre o estoque de abertura. Tudo bem que o nosso objetivo aqui não é falar de legislação tributária em si, mas eu quero fazer o parênteses da importância de um preenchimento correto dentro de uma ECF, por exemplo. A ECF, ela vai te exigir o período a que se refere os efeitos da exclusão do simples, como nós já estudamos aqui exaustivamente. E dentro da ECF você tem campo, não para falar desse crédito, mas para falar de estoque. L200, L210. São registros que você alimenta campos de estoque. E aí, no momento de cruzamento de um crédito desse, com certeza a Receita Federal vem buscar informações, não só aqui, como outros SPED da vida. Mas a Receita vem buscar também informações dentro de uma ECF. E, naturalmente, vai ter que estar muito harmonioso essas informações. Eu só coloquei um exemplo, tá? De diversas outras situações que a Receita Federal pode cruzar. A importância de você fazer um cadastro bem feito dentro de uma ECD, de uma ECF. Esse foi o objetivo maior de eu ter constituído aqui com você do zero uma ECD, desde o seu cadastro ali do zero e as armadilhas que podem acontecer lá dentro, assim como uma ECF. O que acontece quando você tem uma empresa que tem efeitos de exclusão em janeiro ou no decorrer do ano? Tá, mas qual o impacto disso? Primeiro, uma ECF bem feita e segundo, outros requisitos cumpridos aí sem sofrimento. Porque uma informação equivocada dentro de uma dessas obrigações impacta em outras obrigações. E quando eu quis te apresentar aí sobre o crédito presumido sobre o estoque de abertura, que vai ser utilizado 1/12, inclusive as empresas que saem do simples para o lucro real, uma das informações que a Receita vai averiguar, sem dúvidas, é o controle de créditos, de estoque, mas isso vem de onde também? Do período abrangido pela declaração. Eu coloquei um exemplo.
Mas tem diversos outros critérios que a Receita Federal utiliza para fiscalizar, bem como não só sobre o estoque de abertura, mas como outras coisas que a ECF te pede. Por isso que nós tivemos a iniciativa de fazer esse encontro assim, bem em português, bem direto ao ponto. Ah, é uma matéria básica. Sim, é nas matérias básicas que nós temos milhares de arapucas, tocaias, armadilhas. Eu quis colocar para você aqui em primeira mão, tá? Não, não vou tirar o prestígio, né, de te parabenizar pela humildade de estar assistindo esse evento aqui, aonde eu coloquei em português, na prática, essa situação bem pontual de uma empresa que sai do simples para o lucro real ou presumido, os cuidados com a ECD, com a ECF. E eu te ofereço em primeira mão, não posso deixar de te apresentar isso também. Nós temos um curso completo de ECD na nossa plataforma, que está disponível lá para você. E estamos lançando o curso de ECF. Não compre nenhum curso de ECF essa semana. O nosso está no forno e olha, eu já dei uma olhada, tá ficando bonito, tá ficando completo. Tenho certeza que vai atender bastante a nossa necessidade, né? Você deve estar exausto, com muitas obrigações, e o mínimo que eu posso fazer aqui é te servir com informação assertiva para você não perder horas e horas tirando erros, para você realmente, né, não ficar frustrado em não conseguir gerar ECF, ECD com sucesso. Poxa, tá congestionado, tá ligando para consultoria, tá ficando com muitos problemas aí. Então eu coloco para você em primeira mão essas informações para você não sofrer com isso. A obrigação é sua, mas o problema nós te ajudamos a resolver. Então eu quero te agradecer pela presença, parabenizar você aí que ficou até o final pela humildade. Eu espero ter contribuído aí intensivamente para você não ter problema com essa situação. Eu acredito que não vai ter problema porque nós colocamos todos os pontos que devem ser abordados. E eu te espero em outros treinamentos, tá? Muitíssimo obrigado, um excelente fim de tarde. Até a próxima.